Fala galerinha do Hora H Esportes, hoje de novo, respeita a minha história. Sabe quem tá do meu lado aqui, cara? Antônio Carlos Guimarães. Você não sabe quem é, esquece. Tuca Guimarães, esse é o meu parceiraço, cara. Ó, de anos. Esse cara foi jogador de futsal, foi um dos primeiros técnicos jovens no Brasil de futsal, mudou pro campo. Cara, aí foi o boom, né, cara? Ele estourou, voltou e está aqui hoje pra contar a história dele. Aí no Respeito à Minha História. Tuquinha, pra começar, meu irmão. Prazer, meu amigo, que prazer, uma prazer honra. É o meu, cara. Uma honra. E receber, sabe aonde? Eu tô dentro da casa do cara, velho. Segura aí, vai, respeita a minha história. Cara, uma honra, cara, uma honra, um projeto maravilhoso, com pessoas que você vem fazendo do esporte, não só do futebol. E pra mim participar é um orgulho e uma honra muito grande. Tocando já o barco de início, Tuquinha. Da onde surgiu a ideia de ser um jogador de futsal, cara? Cara, na verdade, como toda criança, né, cara, com 6, 7 anos aí, eu comecei escolinha de futebol, futsal, escola, e aí as coisas foram andando, né, categorias menores, tênis clube paulista, aí eu acabei indo pro Bilac, onde eu conheci muitas pessoas que me ajudaram na minha caminhada, né, e a minha caminhada até hoje, ela passa sempre por alguém estendendo a mão, né, cara, e até eu me preocupo em esquecer o nome de alguém, mas tem muita gente aí que me ajudou na minha caminhada. Ela começou e andou no futsal aí até 29 anos, cara. Eu joguei futsal até 29 anos, ao Impro de São Paulo foi meu último clube, né? Eu passei por Juvenil da Portuguesa, aí adulto Corinthians, o Impro, São José, Uruguaianense do Rio Grande do Sul, rodei bastante, Uninove. E aí em 99 para 2000, eu decidi que, para mim, já nunca fui um jogador de ponta, né? Sempre fui um jogador mediano. E eu decidi que a minha vida tinha que tomar outro rumo. Mas nunca pensei em ser treinador, cara. Na verdade, eu comecei com escolinhas enquanto eu jogava ainda, né? E aí o Douglão entra nessa história. Douglão no momento mais difícil da minha vida, né? Eu tenho meu filho mais velho hoje, o Kaique, tem 21 anos. E ele estava para nascer e eu, naquele momento apertado do futsal, complicado. Aí o Douglão me colocou para dar aula numa escola que ele já trabalhava, e na escolinha com o Nelsinho, lateral esquerdo, que foi de São Paulo. E ali começou meu interesse com gestão. As coisas começaram a caminhar bem, as escolinhas fluíram e ali foi aquela luz do início, mas longe de pensar em ser treinador. Aí as coisas continuaram andando, eu acabei administrando uma quadra com o Nelsinho, lateral esquerdo, na ponte do Tatuapé ali, já parando de jogar futsal. E um dia administrando essa quadra, toca meu telefone, e era meu irmão, né, falecido, Azeitona. E o Azeite falou assim, vem aqui até o Corinthians que nós queremos bater um papo com você, eu e o Hernani, que são os dois responsáveis hoje por eu ter iniciado minha carreira como treinador. E aí eu cheguei lá, não sabia nem qual era o teor da conversa, né, eu já parando, e eles me convidaram para dirigir o Juvenil do Corinthians, e na hora eu falei, não quero isso para mim, cara. Tô parando e vou continuar nessa mesma vida, e outra não. E aí um dia, 2 dias, 3 dias conversando, e eu acabei abraçando o Juvenil do Corinthians. Na época, o PC estava em São Paulo dirigindo a GM. E eu acabei, até por proximidade do Corinthians, tendo a oportunidade de morar junto com o Azeitona e com o Márcio Calisto, pivô. Sim. O Marcião hoje é um fisioterapeuta aí renomado. E o Márcio tinha jogado com o PC e a gente começou a trocar muita ideia, cara. E eu totalmente verde, nunca tinha me planejado para ser treinador. E comecei a acompanhar a GM. E o que eu vi o PC fazendo na GM, ele me permitiu até um estágio durante o dia, eu dava treino à noite no Corinthians, eu retratava no meu juvenil. E o Hernani, um cara experiente também, me ajudando muito na caminhada ali. E as coisas começaram a andar, meu juvenil começou a acontecer. Nessa época eu peguei em teste Luiz Negão, Marinho,
Bruno Soriano, Caio, Bruno Falcone, goleiro, e a gente conseguiu uma identificação. E aí, questão de 4 meses depois, o Hernani teve um problema de saúde, me convidaram para dirigir o resto do ano ali, o adulto. E eu assumi a responsabilidade. Pô, e as coisas aconteceram da melhor maneira. As coisas começaram a andar, eu subi uns meninos pro adulto, junto com os caras que me ajudaram muito, Douglinhas, Bahia, que eram os caras, Fabinho, os caras experientes que estavam ali. Eric Goleiro, que é um irmão que eu tenho, o Eric é monstro, meu irmão. E aí as coisas começaram a acontecer, a gente começou a ter resultados. O Corinthians começou a ir bem, nós fizemos um jogo com a GM, e eu nunca vou esquecer disso. Na época, a substituição podia ser volante, e o PC tinha uma jogada de substituição que ele denominava como Gardenal, né? E eu botei o nome de Paulinho na mesma. E nós fizemos contra a GM e ela entrou. Nossa. E aí foi um negócio legal, depois do jogo a gente conversou e... Pô, foi o cara que eu mirei ali no início, né? A gente teve até oportunidade de se enfrentar no futebol recentemente. E aí as coisas começaram a andar. Acabou o ano, eu não sabia se eu era treinador ou não, aquilo tinha sido uma experiência, né? E aí vem mais um cara que estendeu a mão pra mim, que foi o Barata, que eu tava de férias no Guarujá no final do ano, ele me ligou e o Barata jogava na Ozan fazendo uma parceria com o Santos. E ele colocou meu nome, me chamou lá para conversar e eu acertei no Santos. Aí a gente logo na primeira competição acabamos sendo campeões da Copa Barueri, em cima do Corinthians Barueri na época. Ganhamos 5 títulos no primeiro ano, né, de Santos. No segundo ano acabamos disputando a Liga Nacional com o Santos, Ozan, São Vicente. E aí o projeto acabou no final da Liga. E eu fiquei desempregado. E foi o primeiro momento muito difícil assim da minha carreira, que eu me lembro bem. Eu fiquei em questão de uns 3 meses sem clubes, e aí apareceu o seu Rudi Vieira, falecido seu Rudi, que gostava muito do meu trabalho, né? A gente teve diversos namoros com o Carlos Barbosa na época, e acabou não dando certo, e que me colocou na seleção peruana e no D% Casuarinas do Peru. Aí eu fui embora pro Peru, fiquei 2 anos trabalhando no Peru, e aí quando voltei do Peru, Ferrete e Banana. Aí eu sem clube, eles me ligaram, falaram de Joaçaba, que era um time que estava na zona do rebaixamento do Campeonato Catarinense, mas que eu assumi o Joaçaba, na época tinha uma parada de uma competição importante de futsal que eu poderia treinar 25 dias e 3 jogos para fazer. E eu tinha que livrar o time do rebaixamento. Nós não só nos livramos do rebaixamento, como quase ficamos entre os 4 no estadual. E isso abriu portas no ano seguinte, 2004, para mim vir pro Banespa. Aí o Rubinho, que foi o cara que me levou pro Banespa, e esse cara, eu devo a virada de chave da minha carreira para esse cara, ele me deu a grande chance de eu virar treinador de verdade. E aí eu vim pro Banespa em 2004, e foram 3 anos que nós ganhamos tudo, né? 2004, 2005, 2006. Massa era aqui, né? Nós ganhamos, né, no Banespa 3 estaduais, metropolitano, fomos vice-campeões brasileiros, cara, com azeitona de supervisor, com jogadores fantásticos que eu tive a oportunidade de dirigir, início de Robinho, Éder Lima, Vandré, Debail, Messias, N jogadores aí. No auge. Greuto no auge, Bagé no primeiro ano. Nossa. Cara, ali pra mim foi fantástico, né? E aí, infelizmente, em 2006, nós ganhamos o estadual e como presente de estadual, acabou o futsal do Banespa. Como coisa que acontece, que você fala sem explicação no futsal. Assim como o Santos de 2011. Isso. Coisas que... Aí do Banespa, eu recebi um convite do Macaé e fui pro Macaé para montar o time da Liga Nacional. Fiquei pouco tempo, assim, um projeto legal, mas eu acabei não me identificando da forma que eu precisava me identificar. E de lá eu vim para Garça, recebi um convite de Garça, assumi o Garça em dificuldade, e logo no primeiro momento nós fomos campeões do interior. 2007 e 2008, bicampeões do interior. TVT também, um lugar fantástico, que aí que a gente ganhou um monte de coisa, a Liga Sudeste. E eu fiquei no Garça 2007, 2008 e 2009, quando eu me transferi para Cortiana do Rio Grande do Sul, onde nós fomos vice-campeões da Libertadores,
ganhamos a Copa Gramado, disputamos a Liga Nacional daquele ano. Da Cortiana eu vim para São Paulo. Só que o São Paulo fez uma parceria com Marília. Aí foi pra Marília. E aí, por uma obra do destino, o apartamento que me deram em Marília era porta com o presidente do Marília na época, que era o Eli Bíscaro. E só voltando um pouco para a gente entender, quando eu fui para o Peru, eu era o treinador da seleção de futsal e o Autuori da de campo. E a gente frequentava La Videna, que é onde a seleção peruana treina, e eu tive contato com o Autuori, eu tive contato com o trabalho do Autuori, e a gente voltou a se encontrar na Série A do Brasileiro em 2016, eu no Figueirense, ele no Atlético Paranaense, e relembramos isso. E aí a gente conversando, pô, você tem que futebol, você tem que futebol, você tem que futebol, e a ideia é boa, as ideias, os conceitos, e eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a me preparar em 2003 para ir pro futebol. É difícil a porta. Futebol é dificílimo, cara. Você ter a entrada, você ter a porta. E assim, se eu soubesse tudo que eu ia sofrer no futebol, até as coisas boas começarem a acontecer, eu não sei se eu tinha feito a opção ou se eu estaria no futsal até hoje. Mas enfim, aí eu estando no Marília, acabei fazendo amizade com o presidente, começamos a falar de futebol, mas eu era treinador de futsal e ele presidente de um clube de futebol. E aí o Marília estreou na Série C do Brasileiro, ele começou a frequentar os jogos do futsal do São Paulo e eu torci pro Marília porque o meu amigo era presidente. Sim. E aí eu tô escutando um jogo no rádio, Ipatinga e Marília. Em Ipatinga, acho que o terceiro jogo da Série C do Brasileiro, e o Marília perdeu por 4-1. E eu escuto que na época o treinador era o Edson Só, teve um problema com o presidente, estava saindo. Mas, cara, eu não concorri àquela vaga porque eu não era treinador de futebol. Mas, cara, eu fiquei chateado pelo momento e pela situação ruim do time dele e tal. Fui dormir, 6h30 da manhã, tocou meu telefone. Eu tinha treino de manhã do futsal e esse cara pediu para me encontrar com ele às 7 horas da manhã, preterivelmente, que ele precisava falar uma coisa muito importante comigo. Não sabia se ele queria ajuda porque tinha quebrado o carro, não sabia, nunca ia imaginar que o contexto da conversa poderia ser A última coisa que passava pela cabeça não era treinador de futebol. E quando eu cheguei lá, ele falou para mim que se eu queria uma oportunidade, eu continuei não entendendo. Ele falou assim, ó, você vai dar o teu treino de futsal agora de manhã, se despede e à tarde se assume profissional. Nossa. Cara, eu acho que essa história não existe. Eu acho que ela é única, entendeu? Assim. E como muitas coisas aconteceram na minha vida pelas mãos de Deus. Sim. E eu de pronto aceitei, porque era meu sonho migrar pro futebol. E assumi o Marília, cara. Fiz minha estreia no final de semana contra o Madureira. Ganhamos de 3-2. 3 gols do Laércio, atacante, que está trabalhando comigo hoje. Puxa vida. E fez o gol do meu título do Campeonato Paulista em 2017. E, cara, que frustração, cara. Eu dirigi aquele jogo, acabou o jogo, tomei banho, tô saindo, eu falei assim, rapaz, eu não consigo falar com o lateral do outro lado, eu não consigo ter controle do campo, eu não posso pedir tempo. Falei, cara, como é isso, cara? Eu não consigo controlar o jogo. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu comecei a estudar muito, e assim, eu me considero um autodidata no futebol, porque eu transformei o futsal em futebol. Quem conhece meu trabalho, quem trabalhou comigo e acompanha meu dia a dia, sabe que o meu time joga futsal. É uma coisa que mais pouco pra frente eu vou comentar sobre Nós isso. fizemos um gol ontem, foi 1-0 até, nós acabamos ganhando por 4-1 pelo Campeonato Paulista, e nós fizemos um gol de escanteio ontem com pisada e com furada, e fizemos o gol e foi 1-0. Então meu time joga futsal. E isso era um problema para mim no início, porque a torcida ia pro estádio e falava que eu era treinador de futsal para me voltar para a quadra, que eu estava atrapalhando, e eu não queria descaracterizar isso, porque eu já tinha comigo que isso na frente ia me ajudar muito. Porque o meu diferencial, eu não fui jogador de futebol, tive uma oportunidade no futebol profissional, assim, sem expressão, mas não fui um grande jogador, não tive uma história no futebol. Qual era o diferencial para mim poder talhar a fila e pegar um lugar na frente? Era o futsal, e eu não podia perder isso. E eu comecei a arrumar uma forma de eu ter um pouco mais de controle do jogo.
esmiuçar o jogo, estudar, fracionar, campo de visão, dobra, aproximação, a forma que eu queria que o meu time se comportasse, eu queria ter controle do jogo, eu queria colocar a nomenclatura que eu tinha no futsal para as minhas linhas defensivas, eu queria sair para o jogo organizado, com uma saída de pressão organizada, se eu tinha no futsal, porque eu não poderia ter no futebol. E comecei a implementar. Cara, eu apanhei demais no futebol, demais, cara. Foram 2 anos que eu, se eu não me engano, acho que eu não recebi um salário nos times que eu passei. Eu passei aí nos 6, 7 clubes que eu não recebi nenhum. Cheguei no Comercial de Ribeirão Preto em 2014, fizemos uma Copa Paulista, e aí quem me levou para o Comercial de Ribeirão Preto foi o Elton, que é um grande amigo meu também. Abriu a porta para mim lá, eu cheguei no Comercial, disputei a Copa Paulista, fizemos uma excelente Copa Paulista, ganhamos um Come Fogo, que foi o último que teve, nós ganhamos de 3-0, e ficou uma imagem boa no Comercial. Fui embora para São José, para a Série A3 do Campeonato Paulista, largamos muito bem a competição e fui contratado de volta para socorrer o Comercial na Série A2. Sim. Cheguei de volta no Comercial, fizemos a Série A2, acabou a Série A2 e de novo eu estava desempregado, duro. Todas as minhas economias do futsal já tinham ido embora, sem ter para onde correr e sem perspectiva, cara. Sim. Eu não podia mais voltar para o futsal, porque eu já estava 5 para 6 anos no futebol. E eu não tinha perspectiva no futebol, cara. As coisas estavam muito difíceis. Aí o Pita, que é um outro grande amigo que eu tenho, me levou para conversar com o Paulo Tognazini no Nacional. Paulinho é um irmão que a vida me deu aí. E aí eu dirigi a Copa Paulista e a gente ficou 18 partidas na preparação invictos e fizemos uma Copa Paulista que fomos até a semifinal, empatando com o Linense, 2 empates, e o Linense sagrou campeão. 2015, Copa Paulista, eu completamente arrebentado, cara. Acabou a temporada no Nacional, o Atlético Sorocaba me ligou, me oferecendo na época R$2.000 para mim ser o treinador do time na Série A2 do Campeonato Paulista. O Atlético Sorocaba com sérios problemas, porque o Reverendo Moon já não estava mais, e eu aceitei, fui pro Atlético Sorocaba, fiz a pré-temporada de 20 dias, toco o telefone, e aí mais um cara que, Kleber Giglio, o Klebinho, que jogou futsal, era o executivo de futebol do Figueirense, e me fez um convite para mim ir para a Série A do Brasileiro, ser o auxiliar do clube. Em 2016, no ano seguinte eu estava arrebentado, e de repente eu fui para o Figueirense. Um novo horizonte, uma nova prateleira, novos conceitos. Trabalhei com o Hudson Coutinho, como eu cheguei como auxiliar, Vinícius Eutrópio depois, Argel. E aí o Argel fez 5 partidas e acabou saindo. E ele saiu num domingo. Na quarta-feira a gente tinha o Flamengo pela Sul-Americana e teve uma reunião para discutir os nomes de treinador, e o presidente olhou para mim e falou: você assume contra o Flamengo? Porra, cara. Falei: presidente, o Kleber é meu irmão, cara. E a gente fala muito isso, né? Nesse momento, o consenso da comissão é que eu desse um passo para trás e não assumisse. Sim. Mas, cara, como foi lá no início no Corinthians, foi no Figueirense, cara. Eu assumi. E aí eu me deparei com Ayrton, Carlos Alberto, Marquinhos, Rafael Moura, Lins. Os caras vividos já, né? E aí veio o meu desafio pessoal, que era entender se esses caras iam gostar ou não da informação. Sim. E eu não podia abrir mão do que eu acreditava. E eu, em 3 dias, mudei a forma de jogar, coloquei o que eu acreditava. Nós ganhamos do Flamengo de 4-2 no Scarpelli. Foi minha estreia no comando do Figueirense, né, na Sul-Americana. E domingo seguinte era o Santos na Vila. Em 2016, o Santos não tinha perdido nenhum jogo na Vila. E era o meu segundo desafio. Eu peguei o Flamengo do Zé Ricardo num momento brilhante e a gente acabou ganhando. E eu tinha o Santos na Vila no domingo, cara. E eu lembro que o Carlos Alberto estava suspenso, né, cara? E o Carlos Alberto foi um cara que me ajudou nessa caminhada. Todos, Ayrton, Carlos Alberto, Marquinhos, Bruno Alves, que hoje está no São Paulo, Rafael Moura, enfim. O time todo ali, Lins, Marquinhos Pedroso. E aí Gatito, e aí eu pedi pro Carlos viajar suspenso.
Pô, cara, e ele olhou pra mim e falou, pô, Tuca, nunca fiz isso na minha vida, cara, viajar suspenso. Falei, cara, mas eu queria você junto, não sei o quê. E ele viajou pra Vila, assistiu o jogo do Camarote e a gente ganhou do Santos na Vila de 1-0, gol do Rafael Moura de pênalti. Cara, eu tive um aproveitamento no Figueirense, um time que tava na zona do rebaixamento, com uma situação complicadíssima, eu tive 48% de aproveitamento. Pra mim foi... Muita coisa. Pô, cara, e foi uma guinada na minha vida em todos os aspectos, né? Eu tive a oportunidade de ser efetivado como treinador na Série A do Brasileiro, eu tive a oportunidade de disputar uma Sul-Americana, e uma hora eu parei, eu olhei, eu acho que eu nunca imaginei chegar ali, por mais alto que eu sonhasse, e eu sonho, e eu almejo, e tem muita coisa que eu quero conquistar ainda, mas eu não esperava que as coisas fossem acontecer daquele jeito. De lá para a Portuguesa, né, num momento complicado, talvez fosse a hora de ter esperado um pouco, mas eu sempre fui um cara proativo, ansioso, que quis que as coisas acontecessem. Fui para a Portuguesa, tivemos um início fantástico na Portuguesa, mas uma pressão interna muito grande, política, comendo solto na Portuguesa. Fui o primeiro treinador da era Alexandre. E aí da Portuguesa eu fui para o Nacional. O Nacional me chamou na Série A3 do Paulista em 2017. Eu assumi o time em 11º lugar e fui campeão da Série A3, né, cara? Subimos, fomos campeões. Só campeão. Subimos, fomos campeões. E aí eu fui embora do Nacional, né? Eu, cara, sou um cara que meu convívio com a forma certa de fazer futebol às vezes me causa alguns problemas, e eu acabei saindo do Nacional no início da Copa Paulista, fui pro Noroeste de Bauru, assumi o Noroeste na Copa Paulista, mas eu tinha uma viagem já pra China, fiz 2 jogos no Noroeste, viajei e voltei para planejar o Paulista. Fizemos 7 rodadas no Paulista, 5 invictos como líder. E aí eu recebi a notícia da minha esposa que a minha sogra tinha contraído uma doença grave, né, cara, câncer. Minha esposa em depressão, eu tinha que voltar para São Paulo. Conversei com o presidente na época, e o presidente entendeu de pronto. E eu ia voltar sem clube, mas eu tinha que voltar. E nesses 2 dias que eu estava acertando a minha rescisão, o Nacional trocou de treinador na Série A2 e me chamou de volta. E eu voltei na Série A2, o Nacional também ali com problemas. Fiz 10 jogos, tive uma derrota no último jogo, terminamos em 5º, com a mesma pontuação do 4º, para subir para a Série A1. Uma campanha fantástica que, pô, até hoje, depois disso, eu fui para o Boa Esporte, Série B do Brasileiro, ganhamos o título de campeão mineiro do interior, ficando só atrás dos 3 grandes. E o ano passado, cara, teve um hiato aí de 5 meses que eu não sabia se eu iria continuar no futebol. Cara, minha vida pessoal começou a pesar, as coisas começaram a rumar para outros lugares, até que eu acabei voltando para o Nacional esse ano na Série A3, fiz a licenciada da CBF, tirei esse tempo para fazer a licenciada da CBF que eu precisava fazer, e voltei para o Nacional, cara, e agora disputando a Série A3. Mas, cara, tudo foi muito difícil, desde lá do início até onde eu cheguei, cara. Eu fui 2 anos auxiliar do Branco, né, Figueirense, Guarani, Sobradinho. Eu tive sempre a felicidade de estar perto de pessoas que me ajudaram muito. Eu tive a felicidade, né, não sei se é felicidade, se é merecimento, eu acredito muito em merecimento, meio, né? Mas eu acredito muito, eu sempre tive pessoas importantes que me estenderam a mão e me ajudaram nos momentos mais difíceis. Sim. E aí a coisa aconteceu e, graças a Deus, eu consegui me tornar treinador de futebol. Voltando no Figueirense, quando pega aqueles caras que já tinham sido campeões, já tinha vivido fora do país, pega Carlos Alberto, que o pessoal fala, pô, o Carlos Alberto é parceiraço, mas, complicado administrar o Carlos Alberto, pegar o He-Man. Cara, conta aí a história aí, alguma resenha que passou, e outra também. Você vindo do
do futsal, tentando implantar o futsal na ideia diferente dos caras. Eu acho que sobe aquela tela azul do computador. Pá! O que esse cara tá falando? Então, no almoço, a gente estava concentrado para jogar contra o Flamengo na minha estreia. E no almoço, o Carlos Alberto estava com alguns problemas particulares e triste e tal. E eu pedi para conversar com ele no meu quarto. Isso é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. E ele subiu lá, a gente começou a bater papo, né? E o Carlinhos é um cara fantástico. E eu falei pra ele, falei assim, pô, cara, eu sei que você tá com alguns problemas, mas eu queria contar um pouquinho da minha história pra você saber o que representa esse momento aqui hoje. E eu contei pra ele, cara, que eu tive dificuldade, que eu passei aperto, fome nessa caminhada do futebol, e que aquilo ali pra mim era, cara, era a maior chance da minha vida. E que se ele estivesse bem, ele me ajudaria muito naquele dia. Para ele, era um dia mais ou menos, mas ele foi campeão da Champions League, ele ganhou tudo, ele é um cara realizado. E para mim ali, era o cipó da minha vida. E quando eu terminei a história assim, ele tomando um Guaraná dentro do meu quarto, e ele vai lembrar disso, eu olhei para ele, ele tava chorando, cara. Ele tava chorando, aí ele levantou, botou a mão no meu ombro, falou, Tucão, eu vou descansar e eu vou te fazer uma promessa. Se a gente não ganhar o jogo do Flamengo hoje, eu encerro minha carreira hoje. Ele falou assim, eu te prometo que nós vamos dar vida hoje aí. E, cara, aquilo me deu uma segurança tão grande naquele momento, cara. Era o Carlos Alberto, era o Rafael Moura, eram os caras que estavam ali e a gente estava junto, cara. E ele arrebentou com aquele jogo. Cara, e quando a gente foi descer do ônibus, nós chegamos no estádio, eu tenho até hoje essa mensagem no meu telefone gravada, eu tenho isso salvo no meu computador. Ele me mandou uma mensagem de texto que ele jurava que não só ele, como o time todo, ia deixar a pele a cada jogo por mim e que a gente ia conquistar uma história bonita. Porra, cara, aquilo pra mim, eu era um auxiliar do clube que cheguei do Atlético de Sorocaba, que nunca tinha pisado na prateleira de Série A de brasileiro e que precisava da confiança deles para poder fazer alguma coisa. E eu tive muita, cara, muita. O time... nós fizemos jogos, ganhamos do Atlético Paranaense de 1-0, roubando a bola do goleiro, com um desenho de como a gente marca o goleiro linha no futsal, e eu uso isso até hoje. A gente teve jogos fantásticos na Vila, defendendo com dobra, campo de visão, e os caras gostaram, os caras abraçaram. O Carlinhos, até hoje a gente conversa e ele enaltece a minha caminhada e me dá força. Eu tenho um grande amigo que é o Thiago Gentil, que quando eu fui auxiliar do Branco no Guarani, nós contratamos ele de 10, e o Thiago tem duas situações na minha vida que eu acho que poucas pessoas fariam, né? Thiago, a gente trabalhou junto no Guarani, a gente se conhecia por ter amigos em comum de moleque, e mais superficialmente, mas o Thiago é um cara maravilhoso, sempre que a gente se encontrou, e trabalhamos junto. E assim, eu tinha muita liberdade com o Branco no dia a dia, no Guarani, de conceituar, de falar, de implantar. E o Thiago é um cara que jogou futsal em alto nível, eu acho que o melhor 80 que teve foi o Thiago, né? E o Thiago, cara, acabou abraçando a ideia também. E aí se eu não me engano, eu estava no Taboão da Serra, depois do Guarani, ou Guaçuana, um time desse. E o Thiago mandou uma mensagem perguntando onde eu estava, eu falei que as coisas estavam muito difíceis, e que eu estava pensando em voltar pro futsal. E aí o Thiago me mandou um texto gigante, falando que ele tinha trabalhado com os melhores treinadores, que ele jogou na Espanha, jogou em N lugares fora do país, jogou no Palmeiras bem, jogou com o Muricy no Náutico conquistando o título, e que o que eu oferecia pro atleta, assim, ele tinha visto com poucos, e que ele tinha certeza que a minha caminhada, para mim ter força, que a minha caminhada ia ser vitoriosa. E aí isso, naquele momento, me deu um gás muito grande para seguir, cara, muito grande. O Thiago é um irmão que eu tenho, a gente fala todo dia. E aí vem o Thiago de novo. Em 2015 eu chego no Nacional, né, meu pai faleceu nessa minha chegada ao Nacional. Perdi meu pai, minha mãe morando na Praia Grande. A gente tinha vendido o apartamento aqui de São Paulo na época. Eu não tinha onde ficar em São Paulo. Eu no Nacional, e eu às vezes, treino acabava, eu saía com o meu carro, dava uma volta, esperava todo mundo ir embora, voltava e dormia no estacionamento, porque eu não tinha onde ficar. E aí eu acordava às 6:30 da manhã, tomava banho
E quem me via no campo achava que eu tinha dormido no Hyatt. Tamanha minha disposição, tamanho meu empenho. E o Thiago um dia falou, vamos almoçar, você está no Nacional, vamos almoçar. Fui almoçar com o Thiago, claro que ele pagou o almoço, porque naquela época a coisa estava feia demais. E aí o Thiago falou, pô, você está morando aonde? Eu desconversei, ele segurou a minha mão e falou, você está morando aonde? Eu falei, Thiago, tô vendo. Não, tá vendo não, onde você tá ficando? Quando eu contei a história pra ele, ele falou, vamos comigo até um lugar. Entregou uma chave na mão, na cobertura na Vila Romana, que é o lugar onde eu moro hoje, né? Não no mesmo apartamento, mas no mesmo bairro, que até foi onde eu conheci minha esposa, né, cara? Me deu a chave do apartamento e mandou morar na cobertura, que estava mobiliada. E eu falei, Thiago, você tá maluco? Condomínio, eu não tenho, não quero nada, quero que você more. Cara, e esse cara, assim, o Thiago é um cara que eu carrego no meu coração, né? Não por isso, mas por... eu já falei alguns nomes aqui, né? São pessoas que eu carrego no coração e sempre tem uns que são os especiais, né? Então, Douglão, Kleber, Azeitona, Thiago, esses caras, na minha trajetória, os caras me ajudaram muito, 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 muito. E são pessoas que, se eu conquistei algo, né, eu acho que ainda tem muito pela frente aí para acontecer, mas eu posso olhar para trás hoje e dizer que eu sou um vencedor. Sim. Eu pisei em lugares que talvez existam pessoas que vão trabalhar a vida inteira no futebol e não vão pisar. E eu tive essa felicidade, entendeu? Então, esses caras fazem parte dessa história, esses caras escreveram essas páginas junto comigo e vão estar comigo para sempre, sem dúvida nenhuma. É o que eu sempre escuto dos treinadores ou dos jogadores de alto nível que comentam que é fácil de você estar num clube onde você tem toda a estrutura, você tem um salário ótimo, você vive super bem, mas o difícil é você não estar com tudo isso e ser igual a eles. Exato. Então, se você tem uma base disso, o que falta? O que resta? O que vier é lucro, cara. Você alcança fácil. Você vai, quando você chegar num patamar desse, você já está estruturado. E você trabalhar organizado em clubes menores é muito difícil. Muito. O futebol, ele propicia oportunidades, né? Do mesmo jeito que eu conheci muita gente boa, conheci muita gente ruim, eu conheci muito cara mau caráter, eu conheci muito cara que tentou atrapalhar a minha caminhada de uma forma ou de outra, mas esses não merecem atenção, esses a gente vira a página e enaltece os bons, né, cara? Eu tive a oportunidade de ser auxiliar. Todos os treinadores que eu trabalhei como auxiliar são meus amigos. O Branco é um pai que eu tenho, o Agel é um cara que eu tenho um relacionamento fantástico, o Vinícius Eutrópio, um grande amigo, o Hudson não tenho tanto contato, mas é um cara que eu respeito muito. E assim, são várias pessoas que me deram oportunidade e de cada uma eu fui extraindo alguma coisa para completar o quebra-cabeça e ter a minha ideia. E hoje eu tenho a minha ideia. Hoje, quem me conhece no futebol e quem acompanha meu trabalho sabe que o meu time se caracteriza pela organização, se caracteriza pela ideia de jogo. E isso, graças a Deus, é um prêmio que eu vou carregar para minha vida toda. Falar em ídolo, quem foi seu ídolo no futsal e no futebol, onde você fala assim, cara, eu quero seguir mais ou menos essa linha, assim, eu quero ser... Porque ídolo, às vezes, não é nem a pessoa como joga, e sim como caráter, como estrutura, a estrutura de familiar, né? Às vezes é isso, às vezes a pessoa só enxerga o profissional do cara, mas não vê o pessoal, né? Cara, eu acabei tendo muitos amigos pela proximidade, né? E aí você... Assim, mas o Douglão é um cara que eu tenho... amor pelo Douglão, cara. O Douglão é um cara que... Tem como... eu não sei quem é inimigo do Douglão. O Sandro é um cara que... O Sandro é meu amigo de criança, cara. A gente dormia Sandrinho, a gente dormia um na casa do outro, a gente jogava laranja de cima do apartamento na casa dos outros, a gente pinava a pipa, ia na mercearia os dois duros pra ver se distraía a mulher da mercearia, pegar uma bala ali. Coisa de moleque, cara. E a gente viveu muito isso. Eu vivi, né... Eu acompanhei o Sandro nesse início de seleção brasileira, a gente moleque, eu levava o Sandro para o aeroporto. O Sandro foi um ídolo que eu tive, apesar de ser meu amigo, era meu ídolo, porque o Sandro era um craque, e eu convivia com ele, cara, ele estava comigo todo dia, e aí eu ligava a televisão, ele estava jogando na seleção brasileira, na GM, na Portuguesa. A gente é o mesmo ano, a gente se enfrentava, mas
ele sempre com uma munição muito melhor, tanto ele comigo como as equipes dele com as minhas, entendeu? E o Sandro é um cara que eu cresci respeitando muito. O Douglão a mesma coisa, o Douglão foi um cara que participou demais da minha vida. O Branco no momento depois, aquele cara que eu vi bater falta na Copa do Mundo contra a Holanda e eu gritei gol dele, trabalhava comigo, eu era auxiliar dele e eu convivia todos os dias com ele. Então assim, a vida, Deus, a caminhada me propiciou coisas que eu não imaginei viver. Eu consegui conquistar algumas coisas. Eu tenho amigos, treinadores hoje, que eu não imaginei ter. Que hoje a gente se fala no telefone todo dia, fala sobre jogador, fala sobre... Cara, e é um negócio complicado, né, cara? Eu nunca fui um grande jogador de futsal, eu nunca fui um grande jogador de futebol. Como treinador de futsal, eu acredito que eu tenha marcado uma história, principalmente no estado de São Paulo, no Banespa. E aí, como treinador de futebol, eu fui um batalhador, né, cara? Que eu comecei do nada... E falei, cara, eu vou ter que chegar aqui. E as coisas aconteceram, cara. Então é legal, cara. E quando você fala de ídolo, eu tenho muita gente na minha vida que eu me espelhei, cara. Eu tenho muita gente na minha vida que me deu a mão, que foi me ajudando a subir um degrau, subir outro degrau, subir outro degrau. E eu tenho claro que ninguém faz nada sozinho. Se você não for bom caráter, se você não tiver bons amigos, se você não tiver um relacionamento legal, fica muito mais difícil, cara. E isso me ajudou muito em muitos momentos. Para todos que jogaram ou são do futsal e foram para o campo, eu faço essa pergunta e todos respondem mais ou menos a mesma coisa. O que o futsal traz para o campo e a galera não consegue enxergar isso hoje? Tudo, para mim tudo. Para mim, e é engraçado, né, que eu vejo um jogador às vezes, e quando a gente trabalha em clubes menores, tem muito jogador que chega em avaliação, tem outros que vêm da base, eu olho o jogador e jogou futsal, joguei, porque ele é diferente, cara, ele é diferente. E eu acredito muito na formação do futsal, junto com o futebol. Eu acho que até 14 anos, o futsal tem muito mais serventia que o futebol. Eu acho que você pode perfeitamente tirar o jogador de dentro do campo, botar ele na quadra, conceituar, ensinar para ele quais ferramentas ele pode usar quando ele for para o futebol. E aí a chegada dele no futebol, sem dúvida, vai ser diferente, cara. Vai ser diferente. Haja visto que os maiores nomes que a gente tem no futebol hoje, todos passaram por dentro da quadra. E eu, particularmente, né, não sendo jogador, mas sendo treinador, o meu modelo de trabalho é todo 100% vindo do futsal. Eu adaptei tudo. A linguagem, os conceitos, a forma de atuar, a corrida de abordagem, o ataque de espaço, tudo eu trouxe do futsal, tudo. Claro que tem situações que você tem que adaptar, mas quem vê meu time jogar percebe que um dia eu fui treinador de futsal. E isso é um orgulho muito grande. Pegando esse gancho, porque assim, os maiores jogadores que existem no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, saíram do futsal. O que você acha que falta para um clube entender que o futsal, desde lá de trás, era o maior formador de atleta para o futebol? Que o futebol hoje, ele não tem condições de formar um atleta. E sim, ele pega mais ou menos o que ele vê no mercado e fala, é isso aqui. Mas não consegue formar. Isso daí o futsal dá de bandeja para o clube e o clube hoje em dia não dá valor ao futsal. Porque eu acho que na formação existem poucos profissionais, e agora acho que está até melhorando essa visão. O Marcelo Francisco, o Marcelão, foi meu pivô no Banespa e hoje é observador de São Paulo. Eu acho que veio com essa ideia muito forte quando ele chegou no São Paulo e rastelou o futsal e levou para o São Paulo, e hoje tem N jogadores, Anthony e mais um monte ali, a maioria que vem da base veio do futsal. E tem mais jogadores para estourar que é isso. O Lambari faz esse trabalho também, sim, entendeu? E aí os clubes começaram a se atentar um pouco mais para isso. Eu acho que quando o Marcelo começou a perder sábados e domingos sentado na federação procurando jogador e levando para o São Paulo, eu acho que os clubes grandes começaram a procurar um modelo. Tanto que hoje, se você for no ginásio da federação, numa rodada de menores, você vai achar representantes de 5, 6 clubes de futebol.
Então eu acho que as pessoas entendem sim que o futsal é o celeiro. Eu acho que elas ainda não têm compreensão de como trabalhar com a ferramenta futsal, como trazer o futsal para dentro do clube e usar ele na formação. E eu acho que isso é um segredo fantástico para quem quer formar jogador. Eu acho que o jogador chega com 14 anos totalmente de 14, 15, mas ele chega totalmente diferente do que não jogou. Tanto é que isso mostra mundialmente, né? Porque você vê Messi, você vê Cristiano Ronaldo, você vê um pouquinho mais para trás Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. Todos eles saíram do futsal desde criança. E isso daí vem, aliás, a gente até comentou na entrevista com o Sam, porque isso aí vem desde a escola. Exato. Antigamente, você fazia educação física, era futsal. Então isso daí ele vem da escola. Isso daí para você, que hoje é o seu diferencial no clube, poderia ser visto mais claramente para os dirigentes acompanharem, de terem time grandes, com times, né, de base de futsal, porque até um certo ponto chega aos sub-17, sub-18, ele é obrigado a mudar para o campo, e às vezes, tipo no Palmeiras, não tem. Aí tem que partir. E assim, a gente sabe o que existe, a gama que existe hoje de equipes que tem base de futsal. Não do campo, mas a federação hoje tem N equipes de base. Você pode apadrinhar, se você não quer ter, aproxima uma equipe dessa do teu clube e faz que a tua formação passe por ali. O ganho é muito grande. Hoje tudo que a gente pauta no futebol organização ofensiva, organização defensiva, transições, são definidas por tomada de decisão. E o futsal melhora demais a tua tomada de decisão. Ele te capacita a tomar melhor decisão em fração de segundos, porque a tua decisão é mais rápida, o teu espaço para resolver o problema é menor. Então isso tem que ser olhado de uma forma inteligente. Eu acredito que os clubes grandes gastam tanto, né, com o departamento de futebol profissional, e talvez hoje, se você abrir mão de um jogador médio, você mantém o teu futsal de base por 4, 5 anos. O valor é irrisório. Que pode resgatar vários jogadores. E isso traz para o clube milhões, porque você vai formar um jogador diferente. A gente pega aí o menino que está no Arsenal, que apareceu no Ituano, Martinelli, veio do futsal. Sim. É mais um exemplo de jogador que jogou futsal. Então, assim, todos esses jogadores que aparecem com uma velocidade diferente, que aparece com uma qualidade diferente, você vai olhar o histórico, ele passou pelo futsal. Então os clubes têm que dar atenção, têm que prestar atenção para trazer dinheiro para o cofre do clube. O futsal, ele não é um problema, ele é uma solução. É um investimento barato. Sim. Que vai fazer com que os clubes tenham receita, que é o mais difícil do futebol hoje. Para você, como foi adaptar o futsal até hoje? Que eu acredito que tem ainda briga de cabeças contra, né? Para adaptar e chegar a falar assim, cara, isso aqui é o que eu faço e acabou, é isso aqui, cara. Eu tive que ganhar, cara. Enquanto eu não ganhei, eu fui xingado demais, cara. Que eu era treinador de futsal, que eu tinha que voltar pro futsal, que as coisas que eu pensava não existiam. Aí os caras vinham pra arquibancada da torcida e mandavam eu pedir tempo. Quando eu voltava do intervalo, ainda brinquei com o PC, cara. A gente jogou Ferroviária e Noroeste, o Noroeste ele na Ferroviária. Quando nós voltamos do intervalo, nós falamos, vamos trocar de banco ou não? Que ali, né, cara? E aí, que ali era um confronto realmente no futsal, né, cara? Mas aí a hora que a coisa começa a tomar corpo, seu time toma pouco gol, seu time cria muito, seu time finaliza bastante, você faz uma jogada de lateral que entra, você faz uma jogada de escanteio que sai gol. No Campeonato Mineiro a gente fez 4 gols de escanteio em jogada trabalhada. Então assim, ontem a gente já fez outro, no 4-1 frente ao Olímpia, a gente fez um gol 1-0, foi de jogada de escanteio. Então assim, cara, você começa a conquistar por resultado. E aí as pessoas começam a olhar diferente. E eu sempre quis isso. Eu nunca quis apagar o futsal. Para mim, se eu apagasse o futsal, eu morria no futebol. Porque eu ia ter que pegar uma fila, porra, cara. E o futsal podia ser o gatilho para mim pular na frente dessa fila.
E eu sempre encarei assim, e graças a Deus, chegou o momento do reconhecimento do futsal no futebol na minha carreira. E isso aconteceu, graças a Deus, em Série A de Brasileiro, em Sul-Americana, Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. Isso aconteceu em degraus altos aí, graças a Deus. Agora vamos entrar para parte final do programa. Tuca, a gente era lá atrás, onde era olho no olho, era aquele negócio, é assim, assado, desde pai, mãe, né? Aí entra as mídias sociais, cara. Como é para segurar essa juventude nas mídias sociais, aquele negócio, aquele impacto que pode causar pro clube, pro jogador, internamente? Cara, eu acho que é difícil, né, cara? Você falar hoje que você blinda, que você segura. Eu acho que não é um problema do esporte, do futebol. Eu acho que não é nem um problema, isso é uma solução, né, cara? Eu acho que Revolução Industrial, Indústria 4.0, veio numa velocidade para o mundo. E pro esporte é mais um braço aí de estudo. Eu acho que ela bem usada, ela é útil. Eu acho que o problema é que as pessoas às vezes usam de uma forma que acaba causando problema. Mas a mídia bem usada, eu acho que ela é interessante, ela é útil, ela contribui. E ela é a modernização, cara. A gente sabe que pra frente vai vir coisa ainda muito maior do que isso, né, cara? A curva de evolução aí que é projetada, aí a gente sabe que vem coisa pesada aí em termos de evolução. Então não dá pra brigar com isso, não. Você chega a utilizar? Eu utilizo sim. De forma moderada, né? Sim. Eu acho que eu falo muito de trabalho, eu gosto, a gente compartilha com a minha família muita coisa. E a gente usa, mas de uma forma moderada, de uma forma tranquila, mas usa sim. O maior jogador que você viu jogar no futsal e no futebol? Cara, no futsal, o Falcão ao concurso, né? Eu coloco aí Falcão, Douglão e Sandrinho. Pra mim, os três. Eu tive a oportunidade de jogar na Uninove em 97. E eu joguei num time que tinha Paulinho Rosas, Douglão, Osni, Radamés. Cara, e é mais um troféu que eu carrego na minha vida. E eu joguei nesse time, né, cara? Foi parte da constelação. Não, cara, ajudei naquela caminhada. E eu convivi com esses caras. Então, assim, eu admiro uma coisa de cada um. É até difícil pra mim pontuar, mas eu acho que Falcão, Douglão e Sandrinho, pela minha vida e pela forma que as coisas correram, são os ídolos que eu sempre enxerguei no futsal. No futebol? Cara, no futebol... Cara, eu acho que do que eu vivi, assim, do que eu trabalhei, Carlos Alberto, cara, é um cara que... A história de vida dele, né? A história de vida, o que ele conquistou, aonde ele chegou, pra mim, é um cara que merece muito respeito. Cara, e os expoentes, né, cara, que a gente tem que admirar. Como é que você não vai falar de um Cristiano Ronaldo pela trajetória que ele tem? Não tem nem como. E por como ele encara o futebol, né? Um cara que treina como treina, um cara que se dedica como se dedica, um cara que dá atenção para a profissão como dá. Como você não vai enaltecer o trabalho desse cara? Ronaldo Fenômeno, Romário, Branco. Nossa. Cara, são caras que ganharam, né, cara? São caras que ganharam. O Branco é um cara que eu... até pela proximidade, quando você conhece de perto uma pessoa e conhece a história dele, você passa a admirar mais, né? Então o Branco, pra mim, eu escutei tudo que ele passou naquela Copa de 94 com a lesão e o que ele pôde fazer pelo país, cara. Então é um cara que eu também acho que a história dele é maravilhosa, é um cara que eu tenho como ídolo também. Eu tenho muito ídolo, cara. Se eu for falar de ídolo, eu vou ficar aqui a noite inteira e não vai acabar os meus ídolos, cara. E pra falar, que assim, ó, tem uma pergunta que eu ia fazer pra você, que era, além do Peru, se você tinha recebido alguma outra proposta pro exterior. Como foi viver no Peru? Porque você sai do Brasil, tô falando de lá atrás, gente, eu não tô falando do Peru de hoje, o que andou o mundo hoje. Antigamente era muito difícil sair do país, ainda mais para um lugar onde você nunca tinha pisado lá. Então, cara, quando eu cheguei no Peru, praticamente não existia futsal. Eles tinham um jogo lá que chamava Fulbito, que era um futebol de rua com uma área diferente. E eu comecei a implantar o futsal na minha chegada em 2002. Eu comecei a implantar o futsal.
Então assim, eu fui campeão peruano no primeiro ano sem perder nenhum jogo. Porque eu levei 2 brasileiros, né? Na época o Alê Bigode e o Paulinho, que tá jogando até hoje, o Paulinho Canhoto de Santos. E depois na segunda oportunidade eu levei o Paulo Henrique, que hoje é empresário de futsal, mora em São Vicente. E levei o Lambari também. E cara, eu fui precursor do futsal ali. Cara, na verdade eu criei as ideias, eu criei o modelo de jogo, então foi um negócio legal. Foi diferente e pra mim naquele momento foi uma salvação. Porque ali eu recebi um dinheiro legal, ali eu consegui me equilibrar um pouquinho. Então, para mim, foi fantástico. E com relação a propostas, eu já vivi momentos no futebol que eu fui muito mais destemido do que eu sou hoje. Hoje eu sou um cara que eu penso muito para ficar longe da minha casa, cara. Eu tenho um amor pela minha família, pelo meu lugar, pela minha rotina, que tem que ser muito compensador para mim sair da minha casa hoje. Eu tive uma proposta ano passado para ir para Dubai com um contrato de 4 meses, mas acabei não indo. Eu não achei que aquele momento não era para isso, não fui. E até porque eu precisava da licença, né, da CBF também, que eu fui fazer depois. Então eu acabei não indo para lá. Mas quem sabe, a gente nunca pode dizer nunca, né? A molecada vai crescendo. A gente vai pensando de forma diferente. Vamos ver aí o que o futuro reserva, cara. Eu cheguei em lugares que eu nunca tinha planejado, né, cara? Então, quem sabe tenha mais coisa pela frente que eu também não planejei, cara. Vamos vivendo um dia por vez e se dedicando bastante para as coisas acontecerem ao natural. Agora vamos para a reta final, hein? Vamos fazer um ping-pong aqui, Bora. Uma brincadeira. Eu falo uma palavra, você fala o que vier na cabeça aí. Família. Tudo pra mim, na minha vida é tudo, na frente do futebol. Filhos. Importantíssimos, cara. Eu tenho o meu maior, né, de 21 anos, o Kaique, e tenho hoje 2 enteados, o Rafael e o Giovanni, que pra mim são meus filhos também, e que eu divido meu amor por eles todos, mas são uma página maravilhosa da vida. Quando você tá ali, ginásio lotado. Estádio. Ginásio. Quando você jogava o ginásio lotado. Cara, é um prazer enorme, né, cara? Você trabalhar com o público, quando você confia no que você faz, ter gente para te assistir é maravilhoso, cara. Futsal, eu assisto futsal, né? Minha esposa fala que eu assisto todas as divisões, eu assisto futsal, eu gosto, entendeu? E eu assisto, domingo de manhã tomo meu café vendo futsal, é uma rotina que eu tenho, cara. E eu gosto muito, cara. E até hoje eu vejo ginásio lotado, passa um filme na minha cabeça. E agora sim, estádio lotado. Ah, maravilhoso, cara. Eu tive a oportunidade, algumas, né? Mas eu enfrentei o São Paulo no Morumbi. E quando os times entraram em campo, a torcida do São Paulo começou a me xingar. Eu falei, como é que esses caras sabem meu nome, cara? E eu nunca fiquei tão feliz de ser xingado, né, cara? Lembraram o meu nome, meu. Eu joguei contra o Flamengo no Pacaembu. O Pacaembu lotado. A torcida do Flamengo tomou conta do Pacaembu. Nós fizemos jogos em Florianópolis com o Scarpelli lotado. A segunda partida da Sul-Americana em Cariacica também. Então, assim, um prazer enorme, cara. Eu fui campeão paulista contra a Inter de Limeira, com o estádio totalmente tomado, cara. São coisas que vão marcando a tua vida, né, cara? Quando eu ficar velhinho, tiver meus netos e sentar pra conversar, eu vou... Esse programa vai me ajudar muito, né, cara? Porque vai deixar eu não esquecer as coisas. Mas a gente vai colocar muita coisa em pauta, vai se emocionar, vai chorar, mas vai olhar pra trás e ver que tudo valeu a pena. Pra finalizar, o que o futebol significa hoje na sua vida? Depois da minha família, é o degrau mais importante, cara. Eu tenho... as pessoas que eu amo, né, cara, assim, que minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu sogro, que são minha irmã, minha sobrinha, e são as pessoas que estão próximas de mim, eles são tudo, eles estão na frente do futebol, e depois dele o futebol, né, eu amo demais o que eu faço, cara, eu me realizo muito quando eu estou trabalhando, eu me realizo muito com o meu dia a dia, eu não gosto do jogo só, eu gosto do dia a dia, eu gosto de estar no campo, eu gosto de dar treino, eu falo, né, isso constantemente, que a minha segurança, quando eu pego o apito e vou para dentro do campo dar treino. Ali, ou você é ou você não é.
E ali eu confio muito no que eu faço, cara. Então eu amo minha profissão, cara. Eu sou um cara que não sei quanto tempo ela vai durar na minha vida, cara. E eu, como eu te falo, eu vivo um dia de cada vez. E como eu disse, minha família está na frente. Então se a qualquer hora eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar. Mas o futebol me deu muitas felicidades, me deu muita alegria. E é uma página hoje de extrema felicidade na minha vida. Tá aí, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, cara. Irmão. Prazer enorme. Prazer demais estar aqui contigo. Galera, hoje foi com ele, Tuca Guimarães. Respeita a minha história, segura nós aí. Para finalizar, Tuquinha, gostaria que você falasse pro jovem que assiste a gente aí, para dar um incentivo para essa molecada, para saber que ele sim pode chegar em voos bem altos. Tudo é possível, cara. Vale a pena sonhar. Como eu disse, eu nunca fui um grande jogador, eu não tive uma história no futebol, mas sempre acreditei, me preparei, né? Não adianta só acreditar, precisa se preparar, corri atrás e as coisas aconteceram. Então acredita no teu sonho, batalha muito, tenha fé em Deus e seja correto. Quem é correto, com certeza, tem sempre retorno positivo da vida. Um grande abraço e um prazer. Que isso! Respeita a minha história.